Boa noite, caríssimos irmãos. Estou bastante feliz de estar aqui para dividir, compartilhar, refletir junto a respeito de uma temática bastante importante da nossa vida, da nossa prática diária, que é um tema que eu vou compartilhar com vocês hoje, que são assuntos de tempo. O que é o tempo? Qual é o valor do tempo? É uma mensagem do livro Sinal Verde, psicografia do espírito André Luiz, por intermédio do médium Chico Xavier. A temática são assuntos de tempo. Ele inicia a leitura falando: se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. E ele já traz um questionamento para nós. Quanto vale o tempo? Para iniciar a nossa reflexão, eu preferi trazer uma passagem de um livro. Um livro chama Jesus no Lar, psicografia do espírito Neio Lúcio, e a leitura chama Talismã Divino. Neio Lúcio nos conta que Jesus estava na casa de um de seus apóstolos, que era João. João, irmão de Tiago, estavam conversando a respeito de Deus, de virtudes, até que a mãe dos dois, Isabel, argumenta e pergunta a Jesus: Jesus, há algum talismã, alguma ferramenta que nos auxilie a alcançar as nossas virtudes, que nos auxilie a evoluir, a estar mais próximo de Deus? E eu tomei a liberdade de trazer esse trecho que Jesus responde a Isabel. Realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de mil oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela mil modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Então Isabel vira para Jesus e fala que nós precisamos dessa ferramenta, onde nós encontramos essa ferramenta. E Jesus continua sorrindo e responde a ela: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Impossível. Esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E eu acho até bastante forte essa finalização de Jesus, que ele coloca que toda grandeza que a gente espera alcançar, toda evolução que a gente busca, independente do alvo, seja material, seja espiritual, depende do esforço diário. E para a gente isso está bastante claro. Só que a gente não consegue, talvez, entender a grandeza dos pequenos passos diários. E ele reforça que também a decadência e a ruína também são resultantes do nosso mau uso dessa ferramenta. Então, eu retorno a esse slide que nos questiona quanto vale o tempo, e a gente começa a pensar o quão
Criminoso é da nossa parte matar o tempo, perder o tempo, sabendo que ela é uma ferramenta tão valorosa para a nossa evolução. E aí a gente volta para o início. Respeite o tempo dos outros, para que as suas horas sejam respeitadas. Nós aqui na Terra vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, vivemos em organizações familiares. Então todas as nossas atitudes interferem no meio que a gente vive. Quando a gente age com maledicência, quando a gente fala mal dos outros, quando a gente fofoca, quando a gente reclama, muitos estão a nos ouvir, muitos podem entrar na nossa faixa vibratória e nisso a gente perde tempo juntos, a gente mata tempo juntos, a gente deixa de aproveitar as oportunidades. Então, em convivência, em vivência familiar, a gente tem que estar mais vigilante a respeito e com respeito ao nosso tempo e ao tempo dos outros. Nós sabemos que o nosso tempo é valioso e ferramenta valiosa da nossa evolução. E como esquivar-se das pessoas que nos convidam à maledicência? Como esquivar-se da fofoca, das dificuldades, dos nossos próprios defeitos? Claro que a gente não pode agir com maldade, com falta de misericórdia com os nossos companheiros na nossa lida humana, mas é fundamental da gente dar valor ao nosso tempo e encurtar ao máximo essas conversas que trazem maldade, que não trazem frutos. E nisso a gente vai começar a observar que essas pessoas estão realmente na nossa prática diária, as que se interessarem na nossa evolução e se interessarem também em crescer, abrirão mão de perder tempo. Ele continua: recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. E nisso, a gente começa a observar que para a gente estar aqui na Terra, a gente trabalhou para merecer estar aqui. Muita gente gostaria de estar no nosso lugar, aproveitando dessa ferramenta de evolução, essa ferramenta que é tão grande, tão boa, que propriamente Jesus, nosso irmão, revela a Isabel tanto que ela pode ser produtiva nas mãos de quem sabe aproveitar. E para isso, se a gente está aqui, a gente tem que ter compromisso. A gente tem que ter compromisso com as obrigações que nós assumimos. E observar também que os outros têm outros compromissos. Coloco para vocês a reflexão de um filme, O Preço do Amanhã, que coloca para a gente, é muito interessante, que coloca que o tempo nosso está, como no braço do ator ali, está estampado. Será que se a gente soubesse o quanto tempo nós temos aqui, já sabendo que esse tempo tem valor, se a gente soubesse quanto tempo nós ainda temos nessa terra abençoada, a gente estaria fazendo o que está fazendo hoje? A gente estaria perdendo tempo em fazer as coisas que não trazem fruto e muitas das vezes fazendo coisas que estão nos atrasando? Cabe aí a reflexão, tá? Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Aqui eu trago para vocês uma arte. A vida é uma arte. Aprendi com uma pessoa muito especial na minha vida que tudo é planejamento. A arte da vida é planejar. Ainda mais hoje, com tantas informações, com tantas oportunidades, com tantos meios de se perder tempo, com vários aplicativos, vários vídeos, filmes, a gente perde tempo muito fácil. Então, se a gente quer alguma coisa, é necessário planejar. Quando a gente coloca no meio material, é fácil. É necessário para comprar uma casa dinheiro. Para comprar essa casa e conseguir dinheiro, tem que guardar. Então, se guardar R$ 10 por semana, é possível que algum dia eu alcance o dinheiro necessário para se construir uma casa. Nisso, eu vou ter que abdicar do cinema do final de semana, abdicar de alguns prazeres, que hoje para mim pode ser muito interessante, mas no futuro, com uma casa, eu posso concluir muito mais objetivos. Então,
No meio material é fácil de se pensar isso. E nos outros meios, nos outros âmbitos, também tudo é planejamento. Se eu tenho dissensões familiares, tenho dificuldades de convivência, é necessário que eu abra o meu coração e que eu planeje, que eu viva com o coração aberto e entenda também que as outras pessoas ao meu redor possuem necessidades, necessidades que talvez as minhas mãos possam suprir. Então é necessário que a gente planeje. E daí é importante para evoluir, prosperar e se educar, se conhecer. Esse processo de conhecimento, coloco para vocês o tanto que é importante as pessoas que nos criticam, as pessoas que nos apontam defeitos, porque são elas que nos mostram onde nós podemos evoluir. Então, essas pessoas precisam estar presentes nas nossas vidas. E quando nós as afastamos, quando nós queremos uma vida de confortos com pessoas que nos agradem, nós naturalmente perderemos tempo. Nós precisamos dessas pessoas que tanto nos auxiliam. Ele continua: seja breve em qualquer pedido. E eu lembro a vocês os pilares da oração, os pilares da prece. Oração, pedir, é a parte da oração que a gente nunca esquece. Mas temos ainda também a parte de agradecer e a parte de louvar. E aí ele coloca: seja breve em qualquer pedido. Ser breve nos pedidos coloca até para a gente começar a observar o que a gente possui, porque nós temos essa ferramenta valiosa que é o tempo, e nós temos muitas outras ferramentas, muitas outras oportunidades de crescimento. A gente às vezes perde muito tempo pedindo e pouco trabalhando. E pedir, muitas vezes a gente pede de aprender. Quero aprender a dividir, multiplicar, sendo que eu ainda não estou seguro em somar ou subtrair. Então devemos nos ater às lições do dia a dia com as ferramentas que nós possuímos. E eu trago para vocês um outro pensamento que Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. E daí a nossa responsabilidade em ter respeito com o tempo. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Aqui ele dá um tapa na nossa cara, falando que se a gente está tendo tempo de fazer coisas que não trazem fruto nenhum, então está sobrando tempo para a gente buscar se edificar, se melhorar, crescer. Aqui essa figura foi bastante feliz em colocar um celular. Smartphones, iPhones, possuem uma ferramenta muito interessante. Eu convido vocês a procurarem nos celulares de vocês, que é o tempo que a gente está gastando nos aplicativos dele. Coloca quantas horas foram gastas por dia na semana anterior e a gente vai se assustar o quanto de tempo a gente investe em vigiar a vida dos outros, em ver vídeos que não nos edificarão em nada e muitas vezes entrar em assuntos e polêmicas que trazem para a gente desconfortos, discórdias. Então, convido vocês a procurar o quanto tempo a gente tem investido nisso. Se vocês não tiverem um celular, não tiverem essa ferramenta, observem o tanto tempo que vocês gastam com televisão, com jornais. Informações são importantes, desde que estejam aplicadas no nosso dia a dia. Sejamos mais vigilantes no que a gente tem investido nosso tempo. Será que depois de um jornal, de uma notícia negativa, eu tenho tratado negativamente aquele que convive comigo no mesmo quarto? Isso a gente tem que começar a pensar. E trago para vocês que nós somos humanos, nós falhamos. E para isso, trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Por que eu trago para vocês que nós somos humanos, nós somos falíveis? Porque quando a gente falha, a gente cai, porque a gente não é perfeito. E quando a gente chega no fundo do poço, a gente tem duas opções. A primeira das opções, e talvez a mais fácil, é ficar olhando e procurando erros,
porque eu errei, porque eu fiz isso, e se lamentar. Essa é a escolha de continuar deitado, de não aprender com o próprio erro, de não se perdoar. E nisso, quando a gente cruza os nossos braços, a gente impede de crescer, de evoluir. E talvez possam se passar minutos, horas, décadas de falta de perdão conosco mesmos e falta de oportunidade de crescimento. Agora, quando a gente olha para o nosso erro, olha com clareza e olha por quê, busca o porquê da gente ter errado, isso é trabalho. E nesse trabalho de buscar se melhorar, a gente está saindo do buraco, a gente está buscando modificar as nossas atitudes, a gente está crescendo conosco mesmos. Então, isso para nós, trabalhar em torno das nossas dificuldades, o momento mais sagrado é o momento do erro, o momento da reflexão, para que a gente possa modificar as nossas atitudes. Agora, quando a gente busca somente o conforto, somente as situações de tranquilidade, de férias, pouco a gente vai crescer. Existe um motivo para, no ano, termos um mês de férias e o restante dos meses de trabalho. Se fosse o inverso, pouco progrediríamos, pouco o país progrediria, porque não teriam padeiros que fizessem pães, não teriam arquitetos e engenheiros produzindo casas, então a gente perderia muito. Então o trabalho é importante e o descanso também é importante, mas na sua medida. Porque quando a gente fica muito tempo de férias, muito tempo com a casa vazia, com a cabeça vazia, sem planejamento, a gente vai vir a cair no erro. E aí a gente precisa de ter forças para trabalhar, tá? Um tipo, um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. E isso é muito comum e pode ser fruto da depressão de muitas pessoas aí fora. A falta de contato, a falta de conversa. E aí, na primeira falha, na primeira dificuldade em que a gente se encontra no fundo do poço, a gente pode acreditar ser merecedor de ser infeliz. E pensamento é força viva na nossa vida. E quando a gente acredita que é infeliz, a gente vai continuar infeliz. E a gente acreditando que o poço, o buraco não tem saída, esse buraco não vai ter saída. Então coloco para vocês a síndrome de Hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar, mas tudo advém das nossas escolhas. Por isso que quando a gente acredita que a gente é merecedor da infelicidade, a gente vai ser infeliz. E são as nossas escolhas de administração do tempo que nos farão buscar lugares melhores. E como fazer isso? Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Quando eu busco me trabalhar, me edificar, me especializar numa profissão, por exemplo, vir um administrador, vir um grande empresário, isso é digno, é importante e é permitido que nós cresçamos materialmente. Mas quando alcançamos um patamar em que existem subordinados aos meus recursos que eu consegui adquirir, aí inicia um novo trabalho, o trabalho com os recursos que Deus nos permite. Então, daí é importante a gente saber usar os nossos recursos em benefício dos outros. Se eu busco trabalhar e crescer em intelecto, que eu use esse intelecto a favor dos outros, que eu compartilhe o que eu adquiri com as outras pessoas, a fim de que elas também possam crescer. E a gente vai começar a se surpreender o quanto que duas cabeças pensam muito mais do que uma. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Em meia hora, se vocês fizerem a tarefa de olhar os seus smartphones, meia hora passa rápido no Instagram, meia hora passa muito rápido no Facebook. E tem uma leitura de Maria Dolores em que ela fala sobre meia hora. Ante a passagem do tempo,
registra o valor do agora. Na bênção de meia hora, quanto bem a realizar. 30 minutos apenas, no espaço de cada dia, são plantações de alegria para quem busca ajudar. O que são 30 minutos? Agora, o agora, é a voz da coragem. Ao irmão que chora e luta, coração que pensa e escuta, podando aflição e dor. Podar, o verbo podar, vem de podar árvores, né? Cortar galhos. E aí, podar, quando eu corto um galho, eu limito o seu crescimento, eu cerco esse crescimento. Então, a oportunidade que com o meu encorajamento às outras pessoas, eu posso limitar a aflição e dor, desde que meu coração esteja aberto a pensar e ouvir, escutar a dor do outro. Em outro ensejo é o socorro que se oferece à criança que vaga sem esperança, a míngua de paz e amor. E aí a gente vê quantos de nós se assemelham a crianças órfãs de carinho, de compreensão, e podemos ser nós as pessoas a cuidar delas com uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, uma palavra de orientação e encorajamento. Quantos aí se encontram perdidos e uma palavra nossa, um colega de trabalho, possa modificar toda uma vida. Ela continua. Depois, o amparo ao doente, em visita mesmo breve, a página que se escreve para consolo de alguém. Nós temos asilos, orfanatos, nós temos hospitais em que podemos dedicar meia hora do nosso dia, de um dia por mês, para levar uma conversa, para levar o nosso ouvido para ouvir a história de alguém, para compartilhar alguma coisa com alguém. Meia hora para nós não é nada, mas meia hora para alguém que está acamado, que está vítima de cuidados dos outros, para compartilhar um pouquinho da sua própria história, pode refletir em muitas bênçãos a você. Num auxílio singelo, num auxílio simples e totalmente sigiloso, às vezes a gente pensa que, nossa, ajudei aquela pessoa, ninguém viu. Mas muitas das vezes aquela pessoa tem uma mãezinha, já falecida, já morta, que ora pelo seu filho lá de cima do céu, pedindo cuidado, pedindo carinho pelo seu filho esquecido aqui na terra. E quando você é aquele que provê os cuidados, você não sabe o tanto de bênçãos que você angaria para a sua caminhada, para a sua iluminação espiritual. E ela termina, meia hora, patrimônio de expressão indefinida, que o céu nos concede a vida, a todos, crentes e ateus. Todos nós temos a bênção do tempo. Irmãos, elevai o tempo para o serviço fecundo, produtivo, fecundidade, serviço que produz. Tempo é tesouro no mundo, que verte do amor de Deus. Ferramenta que a gente recebe de Deus, e não tem como comprar na venda da esquina. Não tem como recuperar. Nós temos que saber investir. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Nós comentamos bastante a respeito do uso do tempo. E se nós nos iludimos e buscamos ilusões, esse vai ser o fruto do nosso tempo, do jeito que a gente usou a ferramenta. Trago uma última reflexão. O tempo que o Cristo despendeu na elevação era perfeitamente igual ao tempo que Barrabás gastou na criminalidade. A única diferença entre eles é que Jesus empregou o tempo engrandecendo o bem e Barrabás usou o tempo gerando o mal. Entre a luz de um e a sombra do outro, o proveito do tempo se gradua por escala infinita. Melhorar-nos ou agravar-nos dentro dela, a escolha é nossa. Então coloco aqui para vocês uma última reflexão, que o quanto que a gente investe no nosso tempo, mais rápido a gente vai conseguir nos aprimorar e nos melhorar. Atingir os nossos objetivos espirituais, materiais.
e conseguir ser feliz no futuro. Logo, nós conseguiremos aproveitar melhor nosso tempo, desde que estejamos vigilantes ao que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Então, que nós possamos, ao longo dos nossos dias, trazer Jesus para a nossa lida diária, a fim de que nós possamos ser vigilantes e que nós possamos ser ferramentas de amor e luz na vida de todos os nossos irmãos. Convido a vocês a levar nosso pensamento ao nosso irmão Jesus, que ele possa ser presente nas nossas vidas, hoje e amanhã, e a cada passo, a cada pensamento e atitude, que nós possamos ser luz na vida dos nossos irmãos em humanidade. Que nosso irmão Jesus, que os nossos amigos espirituais, protetores dos nossos lares, protetores dessa casa abençoada que nos abriga, que nos auxilia e nos orienta, que eles possam derramar nessas águas os fluidos capazes de revitalizar a nossa boa vontade, a nossa força e a nossa misericórdia, para que nós possamos, ao despertar de cada dia, aproveitar cada minuto, cada segundo que nos é emprestado por nosso Pai Celestial, para que nós possamos crescer no bem, na caridade e no amor ao próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar todos aqueles que nos devem. Não nos deixes, Senhor, entregues nas tentações de nossas imperfeições, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que possamos ir com Deus, que Ele possa ser presente nas nossas vidas e nas nossas famílias, que nós possamos seguir em paz. Fiquem com Deus.